Olá, o verão 2021-2022 tem início no dia 21 de dezembro, às 12 horas e 59 minutos, pelo horário de Brasília, e se estende até o dia 20 de março de 2022, às 12 horas e 33 minutos, também pelo horário de Brasília. Tecnicamente, o verão é a estação do ano que mais chove na região sudeste do país. E a chuva na região sudeste, a chuva farta na região sudeste, ela tem uma importância muito grande, especialmente quando a gente fala aí em reservatórios de energia, né, ou mesmo em questões econômicas, né, a hidrovia Tietê-Paraná, por exemplo, né, e aqui, no caso para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, né, como é que fica o nível do sistema Cantareira, um dos principais, né, para o abastecimento de água nas populações aí na Grande São Paulo. Verão 2021-2022 com influência de Laninha, fenômeno Laninha. E agora nós vamos então ver aí, acompanhar com o meteorologista Celso Oliveira o que nos espera o verão 2021-2022 na região sudeste do Brasil. Pois não, Jô. Olá a todos. Vamos falar então um pouco aí sobre tempo, clima no Sudeste nesse verão 2021-2022, fenômeno Laninha, e aí eu começo mostrando uma apresentação, né, justamente com o desvio da temperatura no Oceano Pacífico. Então, temos aqui nesse mapa, né, a temperatura anomalia, o desvio da temperatura no Oceano Pacífico Equatorial. Do lado direito, América do Sul, América Central, parte da América do Norte. Do lado esquerdo desse mapa, a Oceania. E essa área toda em azul, que representa aí águas mais frias do que o normal, e principalmente ao longo dessa linha, da linha do Equador, representa justamente o fenômeno Laninha, né? Uma grande área de águas mais frias do que o normal. O que normalmente, né, acontece num fenômeno Laninha? No Sudeste, Jô, de acordo com os artigos acadêmicos, não há uma correlação clara entre quantidade de chuva, né, e o fenômeno Laninha em si no Sudeste. Por quê? Porque o Sudeste é uma região de transição, né, entre uma região sul que é mais seca, sim, aí sim influenciada mais fortemente pelo Laninha, e o Nordeste, que costuma receber chuvas mais fortes do que o normal. Mas é possível, né, falarmos aí que justamente por estarmos numa região de transição, o Sudeste ele acaba tendo características, né, por exemplo, São Paulo, características eventualmente mais próximas do Sul, e Minas Gerais, Espírito Santo, com aspectos aí mais parecidos com o Nordeste. O Rio de Janeiro é bastante influenciado pela temperatura também do Oceano Atlântico, a gente já vai falar sobre isso. Agora, o que esses mapas aqui eles representam? Né? Eles representam a anomalia, o desvio de precipitação para janeiro no sudeste do Brasil, e as áreas em laranja representam chuva inferior à média, poucas áreas, por sinal, em azul, representam chuva acima da média, que do lado direito tem a quantidade de chuva prevista para o mês de janeiro, e também trouxemos aí o desvio da temperatura máxima em janeiro. Agora, o que chama muito a atenção, e isso já vem acontecendo nos últimos anos, embora, né, nós tenhamos aí Laninha, El Ninho, neutralidade, há pelo menos 10 anos vem chovendo menos do que o normal no Sudeste durante parte do verão. E esse ano de 2022 ele não será diferente. Temos aí, além da questão desses fenômenos El Ninho, Laninha, neutralidade, existem alguns outros fenômenos de longo prazo que vem tirando chuva, parte da chuva do Sudeste, e, por consequência, nós estamos aí vivendo, infelizmente, problemas associados aí à falta de chuva, principalmente o nível dos reservatórios, enfim, baixa umidade do solo. Então, algo que chama a atenção aí para janeiro de 2022 é mais um mês, é mais um ano, onde temos aí precipitações inferiores à média. Não quer dizer que não vai chover nada, né? Há, sim, precipitação, principalmente aí nos vales do Paraíba e Ribeira, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, mas no fim das contas a precipitação ela fica abaixo da média. E um outro ponto, Jô, só rapidinho, falando um pouco dessa temperatura, que embora, né, nós tenhamos aí temperaturas acima do normal e até faça eventualmente calor no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, o que chama atenção muito em anos de Laninha é a passagem frequente
de frentes frias, e isso faz com que tenhamos aí grande oscilação de temperatura. É algo que já vem acontecendo na primavera, 1, 2 dias de calor e depois a temperatura despenca, e não vai ser estranho termos ainda esse tipo de situação acontecendo durante o verão, durante o mês de janeiro. Jô. Celso, ainda sobre o mês de janeiro, ah, o que me parece, então, é que vai ser um janeiro basicamente com aquelas pancadas convectivas que acontecem em pequenas áreas. Dificilmente você tem a chuva caindo na mesma área de um dia para outro, ou seja, você tem pancada aqui num dia, no outro dia você já está com outro. E eu te pergunto, em relação à zona de convergência do Atlântico Sul, algum episódio está sendo esperado para o mês de janeiro? Eles até acontecem, João, mas algo que chama atenção nesse ano é que a zona de convergência do Atlântico Sul ela tem acontecido mais ao norte, né? Tem tido chuvas fortíssimas entre o norte do Espírito Santo, sul da Bahia, e não é à toa até o aparecimento justamente de desvios mais próximos da média, eventualmente acima da média, bem próximo da divisa com a Bahia, né? Então, algo que chama atenção aí para janeiro é justamente a ocorrência dessas frentes frias, dessas convergências de umidade, mas acontecendo mais ao norte do que o normal. Só para a gente fechar, janeiro, Celso, normalmente assim, ele é considerado o alto verão. É o pico da nossa radiação, né, em relação ao verão. Com essa chuva abaixo do normal, ou seja, menos nebulosidade do que o normal, a gente tem normalmente uma maior quantidade de insolação, né? Em relação às capitais, qual delas que vai sentir mais esse efeito, ou seja, de ficar mais quente do que o normal? Nesse caso, apesar quando a gente olha o mapa, né, o que chama mais atenção é o desvio da temperatura em São Paulo e também no norte de Minas, mas nesse caso eu chamaria a atenção de Belo Horizonte, justamente por estar mais distante do mar. Então, qual que é o ponto? E isso vai acontecer com bastante frequência, né? A temperatura ela promete oscilar bastante em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, né? Toda vez que passar uma frente fria pela costa, você acaba tendo uma queda mais acentuada da temperatura. Belo Horizonte sente também esse efeito, mas é um efeito um pouco mais atenuado. Na realidade, o que vai chamar muito a atenção, não apenas em Belo Horizonte, mas também interior de São Paulo, é a ocorrência de ventos, eventualmente até frios durante noites e madrugadas, mas calor durante a tarde, então maior amplitude térmica, enquanto nas capitais mais próximas da costa, o que vamos perceber é maior oscilação de temperatura entre os dias, ou seja, dias totalmente frios alternados com dias completamente quentes. Essa oscilação vai ser bastante frequente. Bom, Celso, essa previsão de precipitações em geral abaixo do normal no mês de janeiro no Sudeste não me agrada. E eu agora pergunto para você quais são as expectativas para o mês de fevereiro, que é outro mês onde nós normalmente temos assim, médias de precipitação bastante elevadas na região Sudeste ainda. Deveria, né? Nossa. Deveria, mas o que chama a atenção, Jô, é justamente mais um mês com precipitações inferiores à média, né? E quando a gente olha o acumulado, né, previsto, a quantidade absoluta de chuva prevista, assusta. Norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, zona da Mata de Minas Gerais, a região do Jequitinhonha, com acumulados bem baixos, né? Bastante baixos, né? E mesmo em São Paulo, né, temos aí precipitações, esse amarelo um pouco mais forte, né? Ele representa aí algo entre 100 e 150 milímetros, o que daria aí talvez 60% da média, 50%, é pouco, né? O que chama a atenção realmente é a quantidade de chuva prevista baixa, o desvio da precipitação também inferior à média, e a temperatura, né, apesar de tudo, né, apesar justamente dessa questão da radiação solar mais elevada, fevereiro ainda é um mês de muita radiação solar, o que chama atenção no desvio da temperatura são temperaturas mais altas em São Paulo, sul do Rio de Janeiro, algo em torno do sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro, mas de uma forma geral, novamente o efeito, né, vamos dizer assim, do Laninha acaba
predominando com temperaturas com desvios mais modestos, né, na maior parte do Sudeste, o que engloba aí Espírito Santo, Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro. Celso, eu vou levantar agora uma bola aqui, porque esse mapa de fevereiro também com precipitações abaixo da média, realmente para mim é uma coisa preocupante, né? Nós passamos o ano de 2021 vendo a região, por exemplo, aquela parte oeste-noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, numa situação de seca excepcional. Nós nunca tínhamos visto isso, ou seja, a deficiência de chuva ao longo do ano de 2021 foi tão severa, né, que isso acarretou essa situação de uma seca profunda, né, no solo, e aí nós tivemos depois, durante a primavera, aquelas passagens de frente fria, formação de linhas de instabilidade, os levantamentos de poeira, porque o solo já estava extremamente ressecado e aquelas linhas de instabilidade traziam as ventanias. Nunca se viu assim tanta tempestade de poeira assim, com intervalos tão pequenos entre uma e outra, né? Justamente na região sudeste do Brasil. Então, eu pergunto assim, se nós ainda não teremos condições assim de pelo menos assim será reverter, não sei se é a palavra, mas esse quadro de seca excepcional neste verão? Eu vou até mostrar, Ju, o mapa de março aqui para justamente falarmos aí sobre essa questão das tempestades de areia e da estiagem severa, né? Por que preocupa? Porque o março, por exemplo, que poderia ser eventualmente um mês mais úmido, também não é. O fenômeno Laninha aí, já bem típico mesmo, ele faz com que a precipitação ela termine mais cedo, principalmente em São Paulo, partes do oeste e sul de Minas Gerais, mas, de uma forma geral, a previsão é de chuva inferior ao normal em todo o Sudeste. É claro que aí, nesse caso, né, quando a gente olha aí para o decorrer do ano de 2022, ainda vamos ter que monitorar, o outono não deve ser realmente dos mais chuvosos, mas vamos ter que monitorar o próprio inverno, né? Os últimos invernos também têm sido secos no Sudeste, mas eventualmente a gente pode monitorar essa questão da seca, né, durante o inverno e aí sim, o que preocupa é se tivermos um inverno tão seco quanto os últimos, isso aumentaria a chance de incêndios, né? Como a seca, na verdade, essa questão dos incêndios é acumulativa, ou seja, quanto mais dias você tiver de pouca chuva, né, mais seca fica a vegetação e maior é a chance de incêndios. É algo para monitorarmos, por quê? Porque a previsão, especialmente para o verão, que é o período mais úmido, não é das mais favoráveis para precipitação. E outra coisa também que chama atenção, aí só para chamar atenção, a questão da temperatura, enfim, no interior, como a gente vem comentando, temperaturas mais altas do que o normal, especialmente no interior. Isso, é claro, diminui mais rapidamente a umidade do solo, Jô. Celso, duas questões em relação à temperatura. Ao longo da primavera de 2021, nós tivemos vários eventos aí da entrada dessas massas de ar frio de origem polar, esses ventos frios na região sudeste do Brasil. Desconsidere aí, tá, que eu sou uma pessoa friorenta, mas assim, vira e mexe, as pessoas tinham que se abrigar com um casaco leve, às vezes até com uma roupa um pouco mais pesada. Aqui em São Paulo, por exemplo, com temperaturas abaixo de 20 graus em novembro, em dezembro, numa tarde com menos de 20 graus, é como se você estivesse ainda num dia de inverno, né? Um cobertorzinho sempre ali à mão. E aí eu pergunto, quer dizer, com essas passagens, com o fenômeno Laninha, esses episódios atípicos de dias frios poderão se repetir ainda neste verão? Pode, olha só, dica de moda, vamos falar agora. Sim, vamos lá. Roupas de meia estação, né? Então, assim, muitas vezes a gente se pergunta, é o ninho, laninha, o que isso Tem a mexe ver comigo? guarda-roupa, logo de cara. Então, você tem alguns verões que você esquece a roupa de inverno. O que você mais deseja, se pudesse no trabalho, é ficar de bermuda e camiseta, enfim, né, dias extremamente quentes. Isso vale, por exemplo, para anos de fenômeno El Niño, tá, para aquecimento do Pacífico. Agora, com Laninha,
a dica aí de moda é justamente não deixe as roupas mais pesadas eventualmente podem ficar lá no fundo do armário, mas roupas de meia estação, né, de primavera, outono, elas têm que ficar à mão, inclusive durante o verão, porque essas quedas acentuadas e repentinas de temperatura continuam acontecendo ao longo de janeiro, fevereiro e piora em março, né, porque você já vai se aproximando do outono. E uma outra informação também importante, Ju, só para falar essa questão dessa mistura de temperatura, mas com a temperatura do Atlântico, né, do Oceano Atlântico, é muito comum, e aí é algo natural em função da maior quantidade de radiação solar que vem durante o verão, a maior temperatura observada na costa do Brasil, ela acontece justamente entre o final do verão e início do outono, ou seja, o Oceano Atlântico junto à costa do Sudeste, ele fica mais aquecido, e por estar mais aquecido, ele fica mais ele evapora com mais facilidade. E essa entrada de ondas de frio, de frentes frias mais fortes, elas canalizam, elas jogam essa umidade contra a Serra do Mar. Então, embora a gente esteja mostrando aí um cenário, né, de chuvas inferiores à média, janeiro, fevereiro, março, principalmente do meio para o final do verão e até início do outono, vai ser muito importante olharmos as áreas litorâneas, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro. É comum, não é o desejável, mas é o comum, termos aí ocorrência de chuvas, as chamadas chuvas orográficas, com acumulados extremos, em período aí de alguns dias, e que faz com que, além de termos alagamentos nas regiões de baixada, o risco de deslizamentos de encosta nos morros, ao longo da Serra do Mar, é bastante alto. Então, embora o mapa, de uma forma geral, esteja negativo, né, de chuva abaixo da média, é importante que a gente fique atento aí às áreas litorâneas. Bom, sem dúvida, essa é uma combinação fatal, né? Quer dizer, você tem oceano quente no final do verão, evaporação maior, e aquele vento marítimo que fica mais intenso, né? Jogando essa umidade. Nós já vimos isso acontecer no verão passado, que também foi sob influência do Laninha, né? E justamente esses episódios de chuva persistente acabam aumentando justamente nas áreas litorâneas, né? Então, vamos ficar bastante atentos a isso, bastante atentos também a essas condições aí pelo interior da região sudeste, que, como nós vimos agora, né, o verão 2022 não será um verão de chuva farta para a região sudeste do Brasil. Vamos acompanhar os desdobramentos disso tudo nesses próximos meses. Bom, vocês então tiveram aí a explanação da previsão da Climatempo para o verão 2022 na região sudeste do Brasil. Espero que você aproveite esta informação. Eu desejo a todos um ótimo verão.